E aí, doideiragem, beleza? Will 4D aqui trazendo mais uma review de anime. Finalmente acabei. Foi me recomendado por Juan Aroshi. Valeu, Juan. Psycho Pass pra vocês. Psycho Pass foi lançado em 2013 e é um anime de apenas 22 episódios, cada episódio 30 minutos cada um. É um seinen policial, sci-fi, crime, mistério, thriller. Os meus gêneros favoritos todos inclusos em um só. Animado pelo digníssimo estúdio Production IG. Esse estúdio é fenomenal. Muitas obras de peso foram animadas por esse estúdio. E a mente por trás do script, por trás da história, é o Gen Urobuchi. O cara que simplesmente foi responsável por Madoka Mágica e Fate Zero também, a história dos dois. Se vocês não assistiram, eu acho esses dois animes, Fate Zero e Madoka Mágica, assim, obras de artes. Vocês precisam assistir, corram, se vocês não assistiram, vão assistir. Daí vocês já tiram a expectativa e o hype que eu estava para essa série. Se passa em um futuro bem distante no Japão, onde a tecnologia conseguiu evoluir tanto, mas tanto, que ela consegue quantificar em números a condição da mente humana. Existe um sistema que governa toda a sociedade chamado Sistema Sibyl. Ele lê a mente de cada indivíduo da sociedade e ele analisa qual trabalho é melhor para aquela pessoa, o que vai fazer aquela pessoa feliz, e também determina o nível de periculosidade daquela pessoa. A sociedade vive em completa harmonia e completa paz. Graças a esse sistema, a polícia consegue antecipar um crime antes mesmo dele acontecer. Esse número de periculosidade na mente de uma pessoa é o que eles denominam de Psycho Pass, daí o nome do anime. E a polícia, ela tem algumas armas chamadas Dominators. Elas se conectam diretamente ao sistema Sibyl e tem acesso ao número do Psycho Pass de cada pessoa, ao número de periculosidade. E se esse número passar dos 100, a Dominator, a arma, ela automaticamente ativa o modo paralisante. E se o nível de periculosidade da pessoa passa dos 300, ela ativa automaticamente o nível de execução, fazendo você explodir o cara num piscar de olhos. Só que existem algumas pessoas que por alguns motivos eles conseguem burlar esse sistema Sibyl e não serem detectados por essas armas. Geralmente eles utilizam isso para cometer crimes brutais. E aí dá início a toda a intriga, a toda a trama, a toda a história. Uma coisa bem legal sobre o anime é que ele meio que agrada todos os públicos. Se você quer assistir ele meio despretensiosamente, tipo só por assistir, quer alguma ação, quer ser motivado sem pensar em nada, você vai assistir um ótimo anime de ação com muita violência e bem legal. E ele também agrada aquelas pessoas mais cabeçudas, que procuram mais significado das coisas, que procuram pensar mais e se envolver mais. Ele faz você pensar sobre várias questões filosóficas, várias questões sobre a vida e que regem a sociedade. Uma coisa que eu não achei muito legal, o ritmo do anime. Ele tem 22 episódios, mas a primeira parte do anime, ela é mais focada em apresentar os personagens. Então são crimes de 2, 3 episódios apenas. Eles vão lá, resolvem o crime e acaba aquele arco, depois tem outro crime, eles vão lá, resolvem aquele crime, sem uma história maior por trás. Mas a segunda parte do anime, não a segunda metade, mas a partir do episódio 7 ou 8 é que começa a ser desvendada a história, começa a ser mostrada a trama, a problemática. Então se você não gostou dos primeiros episódios, eu não recomendo dropar antes do episódio 8, por aí, porque é a partir do episódio 8 que a coisa começa a pegar e que a coisa começa a ficar realmente engajante, que você começa a curtir pra caramba o anime. Os personagens principais são basicamente 3, entre eles a Tsunemori Akane. Ela acabou de entrar na polícia, ela é uma jovem superdotada, tem o QI acima da média. No sistema Sibyl, como eu falei, o sistema que escolhe aonde você vai trabalhar. E por ela ser tão inteligente, ela recebeu tipo nota máxima no exame, no Enem, no vestibular lá. E ela poderia escolher entre todos os empregos que ela se adaptaria super bem a cada um deles. E ela decide entrar na polícia. Ela começa como uma personagem bem imatura e desajeitada, mas o desenvolvimento dela durante a série é fantástico. Eu achei os dilemas e os problemas que ela enfrenta durante a série, que normalmente faria uma pessoa pirar ou desistir de tudo, ela consegue enfrentar, consegue vencer e mudar a postura dela, mudar o modo como ela age, mudar como ela é, mas ela não muda os princípios dela e os valores que ela julga como correto. Bem no meio da série,
um dos melhores acontecimentos, um dos melhores episódios, tem um relacionamento direto com ela. Esse episódio é demais, onde ela precisa tomar uma decisão e ela toma essa decisão, e isso afeta diretamente na evolução do personagem dela e como ela enxerga o mundo e a vontade dela de mudar e a percepção de justiça. Outro personagem principal é o Kogami. Ele é um coagente. O que são esses coagentes? São pessoas que tiveram o seu nível criminal elevado, mas não tanto ao ponto de serem executadas, mas elas possuem aptidões investigativas. Então o sistema contrata elas meio que para elas serem subordinadas, trabalharem para a polícia como simplesmente cães de caça. O trabalho sujo que a polícia não quer executar, eles pegam esses caras que são criminosos em potencial e colocam eles pra serem esses coagentes. E o Kogami, ele é um anti-herói. Ele é um cara que quando ele coloca uma coisa na cabeça, ele vai atrás e ele quer executar, meio que independente dos meios. Ele é muito forte nas lutas, treina todos os dias e ele vai atrás até conseguir. E o personagem que eu achei mais legal é o vilão, o Makishima Shogo. Ele é bastante inteligente, bastante calculista, arquiteta todos os planos dele, faz todo mundo de peão. Ele pensa bastante e não faz nada sem ter um motivo. Ele é bem sádico também. A motivação dele é bem legal e ele meio que vê a vida como um jogo, não tem respeito meio por nada. Às vezes você acha a motivação dele boa o suficiente pra acreditar nele, mas no episódio seguinte ele vai lá e mata todo mundo sem um pingo de respeito, sem um pingo de valor à vida. Então ele fica nesse sobe e desce, nessa gangorra infinita. Além desses personagens principais, existem outros personagens secundários que não são explorados tanto na série. Eu achei que até poderiam ter sido mostrado mais, porque eu fiquei interessado bastante, principalmente o Shusei Kagari, mas apesar deles não serem explorados tanto, a série constrói e mostra eles de um jeito, tipo, relances nos episódios, que faz você entender um pouco da história deles, faz entender por que eles estavam ali e faz com que você se preocupe e se importe com esses personagens mesmo eles sendo secundários. Os personagens foram muito bem tratados, o desenvolvimento de todos eles foram muito bem feitos e eu gostei bastante desse aspecto do anime. Outro personagem também que não deixa de ser é o mundo em que eles vivem, esse mundo cyberpunk com muita tecnologia, com muito aparelho, típico de filmes sci-fi, foi muito bem construído. Quando mostra as pessoas, as cidades, aquele gueto, aquelas coisas meio sujas, muita cor, é muito legal, muito bem feito, muito bem retratado. Me fez lembrar bastante de Ghost in the Shell, até porque uma das mentes do anime trabalhou no Ghost in the Shell. Um ponto que eu achei bem evidente do anime são os laços que existem entre os personagens. Entre o Kogami e a Akane, por exemplo, geralmente em um anime, quando tem um homem ou uma mulher, eles formam um par romântico. Em Psycho Pass é bastante diferente. Eles passam a se conhecer, eles passam a respeitar um ao outro bastante. E isso é um relacionamento fora do comum, mas não tem aquele negócio de romance. É simplesmente amizade e respeito mútuo, bem legal mesmo. Em relação à animação, eu achei o design dos personagens um pouco genérico, mas o visual, a ambientação, como a cidade é mostrada, as luzes, tem muito contraste de preto e branco. Isso é mostrado claramente entre o vilão da história e o protagonista, tipo, um é bem branco e outro é bem preto, sem falar com o jogo de luzes que sempre acontece. Mas tirando essa parte que é muito legal, precisa ser ressaltado as cenas de luta. Eu já falei que eu gosto muito de lutas e cenas de ação dos animes, mas lutas plásticas e coreografadas, e esse anime, as lutas são simplesmente excelentes, as coreografias, você vê os golpes, o cara desviando, o cara fazendo o negócio. As lutas são simplesmente fantásticas, fora de série. Sempre quando eu vejo lutas ótimas, lutas boas, me lembra bastante de Cowboy Bebop e Darker Than Black, porque são animes onde as lutas também são fantásticas. E as lutas de Psycho Pass estão na medida. Uma coisa que pode ser vista como positivo e negativo são as referências que ele traz. Por exemplo, durante a maioria dos diálogos do anime, eles trazem referências de filósofos e pensadores e artistas da sociedade. Você vai ver citações de Platão, você vai ver peças de Shakespeare, você vai ver pensamentos de filósofos como Rousseau, e muitas das vezes em um diálogo assim, meio que fora de contexto e fora do lugar, assim, eles falam aquilo e não tocam mais no ponto e não buscam a raiz daquilo lá, sabe? E é meio que esquecido. Então se você vê desse jeito, é meio que mal colocado na série. Mas pra mim foi muito legal, porque toda vez que eu vi uma referência, algum autor, algum filósofo que eu não conhecia, eu anotava o nome depois do episódio, buscava e lia peças, e lia artigos, e lia textos sobre essas pessoas. E a busca pelo conhecimento é sempre legal, então depende do interesse de cada um e no envolvimento que você tá tendo ali no episódio. Eu particularmente gostei bastante, me fez aprender bastante e buscar coisas novas. Além desses autores que eu citei, existem muitos outros. No anime é feita citação do livro Do Android's Dreams of Electric Sheep,
do Philip K. Dick. Ele é um escritor de ficção científica americano. Ele foi praticamente o precursor do gênero cyberpunk. Esse livro dele, Do Android's Dream of Electric Sheep, foi o livro que baseou a série Blade Runner, que aliás vai sair um filme novo aí próximo ano, né, eu acho, por aí. E tipo, o cara é um gênio, velho, o cara é um gênio. Outro livro dele também, Minority Report, que talvez vocês conheçam pelo filme do Spielberg e Tom Cruise, também baseado no livro desse cara, o Philip K. Dick. Daí vocês veem o tamanho da semelhança entre Minority Report e Psycho Pass, porque os dois beberam da mesma fonte, que é o mesmo autor americano. Sem contar vários e vários outros filmes também que são baseados tudo na obra desse cara. O Vingador do Futuro, Agentes do Destino, O Vidente, todos esses e muitos outros filmes baseados nas obras de Philip K. Dick. Uma coisa que eu não achei tão legal é que, apesar do filme trazer todas essas questões sociais, filosóficas, de você pensar o que é certo, o que é errado, será que é certo uma máquina julgar quem deve morrer? Será que é certo as pessoas seguirem algo sem nem questionar o porquê? Não mostra muito a reação das pessoas, dos civis, diante de todos os fatos, diante de todas as coisas que estão acontecendo. Só um acontecimento, tipo, mais ou menos nos 3/4 do anime, que mostra a reação dos civis, que é bem legal até, mas não mostra tanto. Eu acho que deveria ter mostrado mais isso, pra gente ver o impacto que aquilo está tendo na sociedade. A crítica que o anime faz é muito profunda, muito dura. Quem são os nossos governantes? A gente conhece eles. Essas leis que eles fazem, a gente tem que obedecer de qualquer maneira. Sem falar na geração que nós vivemos, tipo, tudo no anime gira em torno da tecnologia e do avanço científico, e cada vez mais a sociedade está imersa e dependente dessa tecnologia. Tipo, a gente vê muita gente aí viciada em celular, viciada em computador, viciada em tudo isso, que não desprega o momento. Você vai no restaurante e vê uma mesa de amigos, todo mundo lá, né, no celular, sem conversar com a galera do lado. É lógico que no anime é uma liberdade poética muito grande, as coisas exageradas, mas é uma advertência para que a gente tome cuidado e dê valor às coisas que realmente são importantes. A liberdade e o desejo inerente ao ser humano de ser livre e de fazer o que a gente quiser. O roteiro, para mim, ele foi muito bem escrito, a construção do drama e os momentos de tensão são muito bem feitas. A metade do anime tem um ponto muito alto que você... como é que isso acontece? Explode sua cabeça. E o final também é muito legal. Eu achei que faltou um pouquinho de coragem pra ficar perfeito o final, mas isso de acordo com a minha opinião, tá? Com a minha concepção, o que eu queria que tivesse acontecido, mas o que eu queria não importa. O que eu queria não muda o fato de que o final foi bem legal e a construção de drama até chegar lá. O último episódio tem uma luta épica, a tensão é muito legal e não é muito previsível. Você tem algumas ideias do que pode acontecer, mas você não tem certeza. E o jeito que foi feito, eu gostei bastante. Sem falar que o final foi um pouco ambíguo. Você pode achar que o anime passou uma mensagem otimista pra você, ou achar que o anime passou uma mensagem pessimista pra você, depende tudo do ponto de vista. Eu achei um anime muito bom, fora de série, assim, dos animes que estão sendo lançados, com certeza ele é uma linha fora da curva, ele é muito bom, precisa ser assistido. Se você gosta de ficção científica, Ghost in the Shell, de um pouco mais de profundidade nos personagens, você vai gostar pra caramba de Psycho Pass. Assista. Recomendação aí, Juan Roche, muito obrigado. Próximo anime que eu irei assistir foi me recomendado por Felipe Xavier. Cara, eu gosto muito desse nome em inglês, Xavier. Eu acho muito forte, Xavier. Felipe Xavier. E é Hellgirl. Era um anime que já tava há muito tempo na minha lista. Eu não sei muito bem do que se trata, como ele recomendou, e já tava na minha lista fazia muito tempo, eu queria assistir fazia muito tempo, então é o próximo anime que eu irei assistir. Valeu aí, Xavier. Pra você que é novo no canal, se inscreve aí pra acompanhar o conteúdo, acompanhar as reviews de animes, as indicações de filmes e muitos jogos também analisados. Comenta aí se você gostou, se você vai assistir. Deixa aquele like maroto, galera. Um beijo no fundo do coração. Abraço, falou. Fui!